Bem-vindo ao 22º Encontro de Residente de Ortopedia e Traumatologia de São Paulo, da SBOT São Paulo, e nós vamos falar aqui sobre tendinite calcária e a capsulite adesiva. Então, eu falo em nome do Grupo de Ombro e Cotovelo da Faculdade de Medicina do ABC, Centro Universitário, e do Hospital Ipiranga de São Paulo. Quando a gente vai falar sobre capsulite adesiva, existe um dos primeiros relatos, que foi de Codman, em 1934, onde ele falava que a capsulite adesiva é difícil de se definir, é difícil de tratar e é difícil de explicar a sua patologia, desde o seu início, e ainda continua da mesma forma. Mas, de uma forma geral, é uma afecção que tem uma frequência relativamente alta e é bastante desafiadora para qualquer ortopedista que vá tratar desse tipo de problema. É mais frequente em mulheres e a característica principal da capsulite é a dor e a limitação do arco de movimento. E esses dois sintomas eles vão se intercalando durante o processo ou durante a evolução dela. Como que isso acontece? Nós temos uma contratura da cápsula articular devido a um processo inflamatório. E esse processo inflamatório traz o recrutamento das citoquinas inflamatórias, como fator de crescimento transformador beta, fator de necrose tumoral alfa, interleuquina, linfócitos B, linfócitos T e macrófagos. Então é importante saber que existe esse processo inflamatório e, com esse processo inflamatório, existe um processo de cicatrização, de fibrose e, consequentemente, levando à restrição ou encurtamento dessa cápsula e, consequentemente, a restrição do movimento articular. As classificações, elas são baseadas tanto na visão artroscópica e da histologia. E essa classificação foi baseada em Nevaiser e Knafin. Ele mostra uma progressão desse processo inflamatório e leva a essa fibrose. Então, tanto histologicamente como pela visão artroscópica. Existe uma outra classificação de Herler e Denis, mostrando que ela tem 3 fases. Basicamente, você tem um processo inflamatório, uma formação de tecido cicatricial. Na primeira fase, você tem somente esse processo inflamatório. Na segunda fase, sobrepõe o processo inflamatório juntamente com a formação do tecido cicatricial. E na fase 3, somente a formação desse tecido cicatricial. Então, na primeira fase, pela inflamação, você tem a dor. Na segunda fase, associa-se a dor e a rigidez. E na terceira fase, quando você não tem mais o processo inflamatório, somente a rigidez articular. Associando essa classificação com a classificação de Nevaiser, a fase 1 de Nevaiser corresponde à fase 1 da classificação de Herler. A fase 2 e 3 é a fase de sobreposição, corresponde à fase 2, e a fase 4 de Nevaiser corresponde à fase de rigidez, a fase 3 de Herler. É importante lembrar que essa fase intermediária, onde ocorre essa sobreposição de inflamação e de formação de tecido cicatricial com dor e rigidez, é a fase mais comum de se apresentar ao médico. Então, os pacientes procuram um médico nessa fase.
onde existe uma fase inflamatória e uma fase de cicatrização. A etiologia ela pode ser primária ou secundária. Primária, como o próprio nome diz, ela é idiopática e não existe uma causa que explique o início da capsulite adesiva, e uma fase secundária, onde você pode ter fatores etiológicos locais e fatores etiológicos sistêmicos. Dentre os fatores etiológicos locais, nós temos os intrínsecos, que o próprio trauma, a própria cirurgia, a lesão do manguito rotador, tendinite calcária, levando a capsulite adesiva. Fatores intrínsecos, extrínsecos, como radiculite, tumores de mama e pós-operatório de cirurgia cardíaca. E fatores secundários sistêmicos, nós temos a diabetes mellitus, hipertireoidismos e lúpus eritematoso. Não é uma causa exatamente da capsulite adesiva, mas são causas que estão associadas à presença da capsulite adesiva. Podemos também classificar com relação ao grau de comprometimento. Se você tem um comprometimento unilateral, você pode dividi-la em leve, moderada e grave, dependendo do percentual do não comprometimento. Então, unilateral leve é aquele que você tem uma mobilidade acima de 75% comparado ao lado contralateral normal. Moderada, entre 50% a 75%, e grave, aqueles que o comprometimento da mobilidade articular é acima de 50% da mobilidade normal contralateral. Quando existe um comprometimento bilateral, você não tem como, com um fator comparativo, e você utiliza do grau de mobilidade. Então, se for acima de uma mobilidade de 120 graus, você considera ela como leve, entre 90 a 120 graus como moderada, e abaixo de 90 graus como uma capsulite grave. A história natural da capsulite é que ela é autolimitada e considerada, portanto, uma afecção benigna, e leva a uma recuperação total da amplitude de movimento e dor. Porém, existem alguns artigos que mostram que isto realmente não acontece. Em um trabalho aqui mostrando que 50% dos pacientes apresentam dor e rigidez quando avaliados 7 anos após o início dos sintomas. 11% desses pacientes queixando de limitação funcional desse membro. Num outro artigo, de 41 pacientes acompanhados num tempo de 5 a 10 anos, apresentam 39% de recuperação total da sua amplitude de movimento. Aqui, para exemplificar, esse paciente que se apresenta numa fase 2, que é a fase mais comum, como eu já citei, com dor, com limitação do arco de movimento, principalmente na elevação e na rotação lateral. Aqui o paciente com essa limitação expressiva na sua elevação e rotação lateral. E nesse outro caso, mostrando um paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaco evoluindo para um quadro de capsulite adesiva no seu ombro esquerdo. Como que se faz o diagnóstico de capsulite? Basicamente, você tem alguns exames, mas o exame físico é quem dá o diagnóstico de capsulite. Alguns exames, como a radiografia, a artrografia e a ressonância, são exames complementares que podem auxiliar a fazer diagnósticos ou excluir o diagnóstico diferencial da patologia. A radiografia, normalmente, ela é
normal, não apresenta nenhuma alteração, pode apresentar discreta osteoporose por desuso dessa articulação, quando a evolução for mais arrastada. A artrografia, simplesmente a injeção de contraste intraarticular para ver a distensibilidade dessa articulação, é pouco usada por ser muito agressiva e trazer poucas informações adicionais, e a ressonância magnética mostra o espessamento tanto da cápsula e do ligamento córaco-humeral, que está no intervalo dos rotadores. Só um parênteses aqui, lembrando quais as estruturas que passam no intervalo rotador, que é o ligamento córaco-humeral, a cabeça longa do bíceps e o ligamento glenohumeral superior. Então, existe o espessamento e a fibrose desse intervalo. Você vê que, se você realizar uma artrorressonância magnética, na tentativa de visibilizar a cápsula articular, a distensibilidade dessa cápsula, você vê que não há uma distensão dessa articulação, não existe a distensão capsular. E, às vezes, você tem até um extravasamento do contraste. Por que isso? Porque como a cápsula ela tem uma resistência maior pela sua fibrose, quando você vai injetar o contraste sob pressão, esse contraste extravasa no tecido adjacente. Você tem uma sinovite, especialmente pelo processo inflamatório, e isso pode ser avaliado pela ressonância magnética. Quais são os diagnósticos diferenciais que a gente tem que pensar? Então, a síndrome do impacto, com a lesão do manguito rotador, a presença de artrose do ombro, isso você vai ter uma limitação do arco de movimento pela própria alteração mecânica e um bloqueio mecânico dessa mobilidade, tendinite calcária com processos inflamatórios, e a própria tendinite calcária, depois nós vamos ver, ela pode evoluir para uma capsulite adesiva, e um diagnóstico importante a ser feito é a luxação posterior inveterada do ombro. Observem aqui esse paciente com uma luxação posterior inveterada, com a cabeça do ombro travado posteriormente, tem esse quadro aqui de limitação de elevação, limitação na rotação lateral, exatamente o quadro de uma capsulite adesiva. Muitas vezes esses pacientes ficam longos períodos tratando com a fisioterapia e, eventualmente, eles têm, na realidade, uma luxação posterior do ombro inveterado. Com relação ao tratamento, podemos dividir aquelas 3 fases principais, onde você tem, basicamente, o processo inflamatório, a formação de tecido cicatricial e só a fase posterior, com essa formação do tecido cicatricial, que é a fase de resolução e descongelamento. Na fase 1 e 2, a utilização de anti-inflamatórios não hormonais, a utilização de corticosteroides, a fisioterapia ou a injeção de corticoides é o tratamento de opção, que é o tratamento conservador. Somente na fase 2, na fase de resolução, e quando esse tratamento não melhora, apesar do tratamento conservador, acima de um período de 9 meses, está indicado a liberação capsular e a mobilização sobre anestesia, se você não tem essa melhora até 9 meses do tratamento. Então, aqui, as opções do tratamento conservador, a utilização do anti-inflamatório oral, utilização de corticoides, a fisioterapia, ondas de choque, uso de calcitonina, também citado, o uso de ácido hialurônico,
o bloqueio do nervo periférico, aqui mostrando a injeção do nervo do bloqueio com anestésico no nervo supraescapular e a utilização da distensão hidráulica guiada pelo ultrassom, na tentativa de você distender essa cápsula fibrosada mecanicamente. Nessa revisão sistemática, ele mostra o que é eficaz no tratamento conservador. Então, a fisioterapia para aliviar a dor é muito eficaz nas fases 2 e 3, a utilização de corticoide, especialmente na fase inicial, para diminuir aquele processo inflamatório que ele tem. Na fase, ela é moderada na sua eficácia, a acupuntura para melhorar um pouco o arco de movimento e aliviar a dor, e extremamente ineficaz o ultrassom, pois ela não alivia a dor. E o objetivo principal nessas fases aí é você iniciar o tratamento analgésico para posterior a possibilidade da realização da fisioterapia. Veja que tratamento clínico, o tratamento cirúrgico é indicado após o tratamento clínico que não tem resultado adequado em 9 a 12 meses, porque observem que 89% dos casos de capsulite evoluem bem com o tratamento clínico. E o tratamento clínico já resolve, em média, após 3,8 meses. E quando esse tratamento clínico não surte efeito até os 12,4 meses, o tratamento ele não vai ter resolutividade, por isso que está indicado o tratamento cirúrgico. Então, aqui os slides mostrando aqui a manipulação sob anestesia, você faz uma narcose do paciente, realizando um bloqueio associado, realizando a elevação e a rotação lateral para o ganho dessa mobilidade. Importante ressaltar que você deve realizar isso com menor braço de alavanca nesses movimentos para evitar naturalmente a fratura, principalmente do húmero proximal aqui. E o tratamento cirúrgico, a liberação artroscópica, a liberação deve ser realizada circunferencialmente, aqui mostrando uma peça anatômica onde se mostra que a liberação deve ser tanto dessa sua parte anterior, aqui no intervalo dos rotadores, descendo por toda a circunferência anteroinferior, inferior, posterior, toda a porção posterior, e chamando a atenção da presença, da proximidade do nervo axilar na sua porção inferior, aqui muito próximo da cápsula articular, portanto, evitar esse tipo de iatrogenia. Em resumo, é uma afecção que apresenta uma frequência relativamente alta dentro da população, dentro das patologias do ombro. Ela é mais frequente na mulher e mais frequente em pacientes com diabetes. A etiologia não é conhecida, não está claro qual é a etiopatogenia da lesão. A gente sabe que existe o processo inflamatório, e esse processo vai levar a um tecido cicatricial, consequentemente, restrição da mobilidade articular. A utilização do anti-inflamatório, a utilização de corticoide melhora a dor, e isso favorece a realização da fisioterapia. A fisioterapia tanto com o intuito de analgesia, quanto ganhar a mobilidade articular. E, por fim, o tratamento cirúrgico só quando o tratamento clínico não surtiu efeito e acima de 9 meses do tratamento clínico. Agora eu vou passar para a aula de tendinite calcárea.
Então, com relação à tendinite calcária, por definição, essa afecção é uma afecção dolorosa do ombro, onde ocorre o depósito de cálcio, tanto no manguito rotador como na bursa subacromial. É uma afecção também que melhora espontaneamente com um tratamento conservador. 60% dos pacientes que apresentam tendinite calcária, eles são pacientes assintomáticos. Então, isso é um achado radiográfico. E o restante desses pacientes com tendinite são os pacientes sintomáticos. Então, a grande maioria dos pacientes, eles estão numa fase assintomática. Também semelhante à capsulite adesiva, ela é mais frequente em pacientes do sexo feminino, com relação aos pacientes do sexo masculino, e isso é uma coisa importante a ser guardada com relação à localização. A localização mais frequente das calcificações no ombro são dentro do tendão do supraespinal, em 80% das vezes. E, na sequência, no tendão do subescapular e depois no tendão do infraespinal. A ocorrência de bilateralidade é entre 10% a 20%, e 32% eles têm alguma associação com cálculo renal. Como que ocorre essa a fisiopatologia da tendinite calcária? Então, você tem esses depósitos de cálcio, depósito de fosfato de cálcio amorfo e de hidroxiapatita cristalizada. Você tem duas fases, a fase aguda, que tem esse aspecto de pasta de dente, e a fase crônica, que você tem esse conglomerado granular, é uma massa mais amorfa, pequena, tem corpos ovoides e mais arredondados. É uma calcificação mais rígida. E qual que é a causa? Vários estudos mostram que não existe uma causa clara para se explicar a evolução ou a formação dessa calcificação no manguito rotador. Observem aqui que você tem uma área periférica, a área de depósito de cálcio, e aqui é intrasubstancial, mostrando que você tem tendão normal e a parte do tendão normal acima também, tanto na parte articular como na parte bursal. Você tem alguns estágios na pré-calcificação, a calcificação propriamente dita e a pós-calcificação. A pré-calcificação existe o quê? Uma metaplasia dessa fibrocartilagem, do tendão. Então, esses tenócitos, eles se transformam em condrócitos. Na fase de calcificação, você pode subdividi-las em formação, na fase de repouso e na fase de reabsorção. Na fase de formação, você tem esses cristais de cálcio depositando na matriz e eles se coalescem. Na fase de repouso, você tem calcificação da fibrocartilagem, das bordas dessa coalescência desse cálcio, e na terceira parte da calcificação, você tem a fase de reabsorção dessa calcificação por células de polimorfonucleados. E pós a calcificação, você tem uma reformação do tecido colágeno. Então, aqui você tem uma fase de calcificação, essa fase são pacientes que apresentam uma sintomatologia crônica. Então, você está vendo uma metaplasia fibrocartilagínea, e aqui há uma parte de calcificação. Numa fase seguinte, você tem a neovascularização, aqui você tem células inflamatórias, trazendo macrófagos, células gigantes, e você tem essa fase onde começa a ocorrer uma
reabsorção. E esses pacientes apresentam com dor muito importante, bastante incapacidade. E são os pacientes que mais frequente procuram os pronto-socorros com crises dolorosas do ombro. Essa fase aqui, na fase já posterior, você já tem tecido cartilaginoso, ainda resquícios de focos de calcificação e já com reabsorção desse tecido cálcio. Então, a história natural é uma resolução espontânea, você tem a absorção desses depósitos de cálcio em aproximadamente 3 anos, em 9% dos casos. Esses sintomas podem persistir muitos anos, se tornando um quadro mais crônico. Nós temos a possibilidade de ocorrência numa taxa relativamente baixa, de 15%, e esses casos de tendinite calcária, como já comentei na aula anterior, eles podem evoluir para uma capsulite adesiva. A evolução desses casos, nesses dados aqui, é interessante nesse trabalho, mostrando aqui o segmento retrospectivo de 1 ano desses pacientes, que eles tiveram 72% de bons e excelentes resultados com tratamento cirúrgico. Portanto, a indicação cirúrgica da tendinite calcária é muito restrita. Tá? Quando você tem a passagem de homogêneo e heterogêneo nesses 46%, e como você tem a diminuição ou absorção total, mostra que você tem uma resolução espontânea da tendinite calcária. E aqui um gráfico, um desenho, só para mostrar de uma forma mais ilustrativa qual que é o ciclo da tendinite calcária. Então, você tem aqui o tecido normal. Então, na primeira fase, você tem a metaplasia fibrocartilagínea. Então, é essa fase de pré-calcificação. Essa fase não é dolorosa. Depois, você tem uma fase de calcificação dividida na fase de formação, uma fase de repouso e uma fase de reabsorção, e lembrar que a fase de reabsorção é aquela fase mais dolorosa da tendinite calcária. E, posteriormente, a fase de reconstituição, descongelamento, tem pouca dor e você vai ver o desaparecimento dessa calcificação no ombro. Observe que você tem, então, essas fases onde você, na patofisiologia, você tem a hipóxia local e posteriormente, na fase mais posterior, você tem essa hiperemia que vai fazer com que ocorra a reabsorção. A sua morfologia, você tem essa metaplasia cartilagínea nas fases iniciais, começa a ter a calcificação reacional e, posteriormente, uma reabsorção fagocitária e a restituição do tendão. E os sintomas são mais dolorosos na fase aguda, na fase de reabsorção, e pode ter dor também na fase de formação, onde existe uma calcificação mais densa e levando ao impacto pelo volume dessa calcificação. Então, o quadro clínico depende da fase. Então, na fase, e é basicamente a dor, você tem uma dor moderada, intermitente nessas fases iniciais, na fase mais crônica. Ela tem uma dor intensa e aguda, é a fase de reabsorção, é a fase inflamatória, e tem uma dor à elevação nesses pacientes que você tem uma calcificação muito grande, podendo até levar o impacto do húmero contra o acrômio e a interposição dessa calcificação. E pode ter associação de rigidez, de crepitação, eventualmente bloqueio e até fraqueza. A classificação tem 2 classificações que são mais frequentes, o Gartner e de Mollet.
Mas, basicamente, as duas classificações falam com relação à evolução desse tipo de calcificação. Então, do sólido, da calcificação sólida, passando a um aspecto mais floculado e passando a um aspecto mais translúcido, isso significando que essa calcificação vai evoluindo para a reabsorção. Os exames complementares, basicamente, é a radiografia com frente corrigido, o perfil axilar e o frente em rotação lateral e medial. Eles dão uma sensibilidade praticamente de 90% do diagnóstico. Então, a radiografia vai te dar informações com relação ao local, com relação ao tamanho, com relação à morfologia. Lembrando que aqueles que têm uma calcificação mais esbranquiçada, mais densa, são na fase de formação, e aquela que tem uma floculação mais nuvelado, ela está numa fase de reabsorção, que é a fase mais dolorosa. Aqui mostrando as duas fases da tendinite calcária, mostrando aqui um aspecto bem nítido, as bordas bem regulares aqui de uma tendinite calcária, com a calcificação mais sólida, e aqui uma calcificação mais nebulosa, uma fase de reabsorção. A ultrassonografia pode ser um instrumento bom para o diagnóstico. Você mostra uma área hiperecóica. Quando você tem essa formação do arco, ela é aquela calcificação mais densa, que não é dolorosa, e quando você tem ela bastante nodular e fragmentada, é aquela fase de reabsorção, onde ela começa a ser bastante dolorosa. A ressonância magnética não é um exame sensível para tendinite calcária, exame complementar é a radiografia, não existe a necessidade de fazer a ressonância magnética. Aqui mostrando o exame da radiografia, mostrando claramente a tendinite calcária, e a ressonância magnética eventualmente pode não demonstrar muito claramente isso. O tratamento de primeira opção é o tratamento conservador, com a utilização de analgésicos e anti-inflamatórios, utilização eventual de corticoides e fisioterapia com métodos analgésicos, com ultrassom das curtas e ondas de TENS, e para manter o arco de movimento e dar um fortalecimento desse manguito rotador. Os fatores de prognóstico, o fator de falha do tratamento conservador em 25%, então, grande parte dos casos você tem uma melhora com tratamento conservador, e alguns fatores de falha quando ele é bilateral, a calcificação é muito grande, e a localização, quando ele for anterior ao acrômio ou então medial ao acrômio, ele tem um índice de falhas maiores. Tá? E são definidos como falha quando você faz 6 meses de tratamento clínico sem melhora da sintomatologia. A barbotagem é outro método de tratamento, onde você faz a punção e a retirada, a perfuração desses cristais de cálcio e aspiração. A utilização da punção guiada por meio do ultrassom também, outro método de tratamento. Ondas de choque, aqui mostra que as ondas de choque são melhores naqueles casos em que são refratários ao tratamento e não respondem muito bem na fase aguda. Então, nem é muito aconselhável, porque esses pacientes sentem muita dor, e se você for aplicar essas ondas de choque, vai piorar a dor desse paciente. O tratamento cirúrgico é indicado quando a progressão dos sintomas, quando a dor é constante e interfere na vida diária do paciente, sem melhora do tratamento
com 6 meses de tratamento conservador, como já foi mencionado, e a migração óssea, quando essa calcificação tende a migrar na substância intraóssea. A visibilização, é importante que você faça uma radiografia prévia, porque antes da cirurgia, eventualmente, você pode ter absorção dessa calcificação e você não vai encontrar essa calcificação durante o procedimento cirúrgico, e você pode ter dificuldade em encontrar essa calcificação, e às vezes você utiliza de meios como visão intraarticular, no local de uma hiperemia, você pode demarcar, e provavelmente essa será a área de calcificação na área bursal. Então, localização por visão articular, quando você tem essa hiperemia, você pode visualizar diretamente na porção bursal, você vê a calcificação, você vai realizar o esvaziamento dessa calcificação na porção intramural do tendão. Eventualmente, há necessidade de uma sutura desse manguito rotador, quando você tem que abrir muito o tendão para fazer esse esvaziamento. Faz ou não faz? A cromoplastia é uma discussão, mas se você tem algum sinal de impacto, naturalmente deve fazer essa acromoplastia. Aqui mostrando um procedimento cirúrgico numa fase aguda, uma pasta de dente, um aspecto de pasta de dente, você faz a compressão e esvaziamento total dessa calcificação tendina. Tá? Bom, obrigado. Desejo a todos vocês uma boa prova. Eu acho que nós vamos estar numa situação totalmente nova devido a essa pandemia, então um formato de prova diferente, mas acredito que isso não vai interferir em nada no sucesso de vocês nessa jornada. Obrigado. A gente vai conversar um pouco aqui sobre, eu sou Luiz Henrique Almeida, as fraturas supraintercondilianas do húmero, né? Então, como a gente sabe, são fraturas, para quem trabalha com ortopedia, que você vai ter um contato com elas, você vai observar com uma certa frequência, apesar de ser 2% de todas as fraturas numa população adulta, são fraturas graves, que chamam atenção com um tratamento bastante complexo, né? Essas fraturas têm uma distribuição em 2 picos, né, bimodal, pacientes jovens, em torno da 3ª, 4ª década de vida, com traumas de alta energia, acidentes automobilísticos, atropelamento, queda de altura, lesões por arma de fogo. Então, segundo pico, um paciente mais idosos, com trauma de baixa energia, geralmente são pacientes com insuficiência óssea, né? Temos a famosa osteoporose, um trauma de menor energia gerando esse tipo de fratura. É importante o ortopedista ter a noção de qual o objetivo no tratamento dessas fraturas. E o principal é qual? Restaurar a congruência articular, uma fratura epifisária, e restaurar a mobilidade articular. Isso está sempre associado com o quê? Com o retorno precoce à mobilidade. Então, a mobilidade articular o mais precoce possível para combater a rigidez, que é uma complicação comum nas patologias traumáticas do cotovelo. Então, aqui, só para lembrar, a gente vai ver mais à frente um arco de movimento funcional do cotovelo na flexo-extensão, que é em torno de 30 a 130, é o objetivo mínimo buscado no tratamento. É importante para que você entenda e consiga tratar essas fraturas de forma adequada, saber um pouco da anatomia, né? Que o húmero distal ele forma um triângulo com a base sendo a superfície articular e as 2 colunas lateral e medial constituindo os outros 2 lados do triângulo. Nós temos aqui essa angulação em torno de 4 a 8 graus, que é um valgo da superfície articular em relação ao eixo longo do húmero, e essa angulação em torno de 40 graus da superfície articular em flexão em relação ao eixo longo do húmero também. O exame físico, quando você atende um paciente desse, ele tem que constar da avaliação da pele, é um trauma geralmente, principalmente nos pacientes mais jovens de alta energia, que você tem que observar a presença de lesões, não é incomum esse tipo de fratura ser uma lesão exposta, né? Além de avaliar isso, é importante avaliar o neurológico, aqui a gente colocou o nervo ulnar, mas qualquer um dos nervos dessa região, mediano, radial e seus ramos podem ser acometidos, né?
As lesões vasculares nos traumas de mais alta energia também são observadas e podem ocorrer fraturas associadas, principalmente no membro acometido. Punho, húmero proximal são as mais comuns, né? O diagnóstico dessas fraturas, geralmente, ele é feito clinicamente, você já tem uma suspeita grande de que ocorre algum problema na região, mas saber que se trata de uma fratura supraintercondiliana, o raio-x já é um exame satisfatório. Na maioria dos casos, as incidências padrões frente e perfil permitem essa visualização e o diagnóstico da lesão, observação de lesões associadas, luxações articulares, né? A tomografia computadorizada permite uma avaliação mais precisa, principalmente de multifragmentação, tanto na metáfise quanto na epífise da articulação, do cotovelo, do húmero distal, ajudam no planejamento cirúrgico e na definição do prognóstico do tratamento. A reconstrução 3D ajuda ao entendimento melhor das deformidades anatômicas e as manobras que o cirurgião vai ter que ter para realizar essa redução e até definição de tratamento. Em casos muito complexos, optar por osteossíntese ou outros métodos que nós vamos ver mais à frente. Feito o diagnóstico, identificado o grau de acometimento articular dessa fratura, nós vamos classificar. Essas classificações, a maioria das que são usadas, elas servem para quê? Para que nos dê um prognóstico em relação ao resultado. A mais clássica, que é a O, divide em 3 grupos, né? A, B e C. O grupo A é um grupo de lesões extraarticulares, então, em relação à mobilidade articular, apresentam um melhor prognóstico, né? Não tem acometimento epifisário, nem são fraturas supraintercondilares mesmo. A tipo B são as fraturas unicondilares, né? A classificação AO para húmero distal, em que você tem um comprometimento de um côndilo. E as tipo C, que são as legítimas fraturas supraintercondilares, onde nós temos a C1, uma fratura com traço simples na articulação e acometimento dos dois côndilos. A tipo C2, em que você tem um traço simples articular com multifragmentação na metáfise, e a tipo C3, que é a fratura mais grave, em que você tem essa multifragmentação na região epifisária. Então, ela tem um pior prognóstico. Você tem cominição articular, fragmentação articular. Outra classificação muito importante e clássica é a Riseborough-Radan, né, que divide essas fraturas em tipo 1, fraturas com traço simples sem desvio, tipo 2, fraturas intraarticulares com traço simples sem rotação, sem componente rotacional no seu desvio. Tipo 3, elas têm desvio e rotação também, que já dificulta a redução. E as tipo 4, que são as multifragmentadas articulares, assim como a C3 da O, fraturas mais graves com pior prognóstico. Definido qual o seu tipo de fratura, você vai determinar qual o melhor tratamento. E o primeiro passo no seu tratamento, já que você definiu, você vai tratar cirurgicamente, é o tratamento da grande maioria dessas fraturas, a não ser em pacientes sem condições clínicas, a via de acesso é importante. Ela é vital para que você consiga ter uma boa exposição da tua fratura e consiga realizar o tratamento que foi planejado. Então aqui nós temos um rápido quadro com as principais vias de acesso, né? Essa via A seria uma via em que você utilizaria o split, você abriria o tríceps. Ela é mais utilizada para fraturas extraarticulares ou muito sem desvio, o traço simples articular. A tipo B é uma fratura em que você faz só uma desinserção do tríceps. Também é mais utilizada para fraturas de traço simples e pouco desvio. Sempre lembrar que assim que você faz a desinserção do tríceps, você não pode mais mudar a sua via de acesso para a osteotomia do olécrino, que você vai deixar um fragmento ósseo do olécrino sem vascularização, podendo causar necrose do mesmo. Essa fratura tipo C, bem parecida com a B, seria a via de Muren, que você faz a desinserção do tríceps associada à desinserção do ancônio, que permite uma visualização melhor da porção lateral do húmero distal. A tipo D, a clássica osteotomia olecraniana, e a tipo E, quando você abre pelos dois lados do tríceps, é mais utilizada também para fraturas extraarticulares. Aqui uma foto dessas vias de acesso, no lado esquerdo a osteotomia olecraniana, que você tem uma visão bem melhor do húmero distal. Essa via de acesso de Muren com a desinserção do tríceps do ancônio permite uma boa visualização. E essa daqui que é uma via para fraturas mais afastamento do tríceps, mais para fraturas simples sem comprometimento articular.
Aqui mais um desenho esquemático, como é a desinserção do ancônio, permitindo a melhor visualização dessa porção lateral do húmero distal, aí na via de Murray. Feito a sua via de acesso, um passo importante no tratamento dessas fraturas é a dissecção do nervo ulnar. Ele é passo primordial e inicial no tratamento da fratura, porque a sua não abordagem na via de acesso pode gerar lesão iatrogênica do mesmo. No tratamento dessas fraturas, nós abordamos muito essa região medial, perto do túnel do tríceps, então é mandatório que se disseque o mesmo. E no pós-operatório, não é incomum, pela característica da fratura, que ocorra uma relação estreita entre o tríceps e algum tipo de implante, gerando irritação neurite no mesmo e mau resultado funcional, por insuficiência da musculatura inervada por esse nervo. Então, observado no seu intraoperatório, qualquer tipo de sofrimento ou contato íntimo do tríceps com algum parte do implante, você está autorizado a fazer a transposição do nervo ulnar. Então, aqui só citando os dois tipos mais comuns, a subcutânea, em que você coloca o tríceps na região medial subcutânea, realiza uma sutura da face subdermal para evitar que o mesmo volte e luxe em relação ao túnel do tríceps, e sutura a pele com cuidado de não dar pontos, pele subcutânea, muito fortes, e causar algum tipo de compressão no mesmo, causando também um tipo de irritação e sofrimento. Aqui o outro tipo de transposição submuscular, que é embaixo do pronador redondo, você abre o mesmo, em Z, sutura o tríceps abaixo do mesmo, dá mais proteção a ele, está embaixo do ventre muscular, ter contato também com evitar que você dê pontos muito fortes e cause esse estrangulamento do tríceps, do nervo ulnar pela musculatura do pronador redondo. Observado o nervo ulnar, que é muito importante no tratamento dessas fraturas, você vai definir o método de fixação. Nós temos dois métodos clássicos, né, que é placas paralelas e placas ortogonais. A maioria dos estudos não mostra diferença em estudos biomecânicos nem clínicos no tratamento de fraturas supraintercondilianas com esses dois métodos de fratura. Quem defende o tratamento com placas paralelas o faz afirmando que você consegue pôr os seus parafusos mais perto da região articular. Então, fraturas mais próximas da epífise, com fragmentos menores, você consegue abordar com as placas paralelas. Já quem usa as placas ortogonais, refere que essa placa posterolateral aí dá mais resistência à força de flexão na fratura. Então, nós observamos que, clinicamente, em estudo biomecânico, não tem diferença. Então, a definição de qual o melhor método utilizar no tratamento dessa fratura, de acordo com a disponibilidade de material, com experiência do próprio cirurgião. Outro passo importante no tratamento dessas fraturas é, quando você opta pela via que é a mais comum, com osteotomia olecraniana, o fechamento, a síntese dessa osteotomia. Ela tem que ser bem feita, sem deixar degraus articulares. É importante notar que é uma segunda fratura articular que você gera tratando a primeira, que foi a fratura supraintercondilar. Então, se o cirurgião não tiver cuidado ou habilidade para fechar para fazer a síntese dessa osteotomia, ele pode agregar mais um degrau articular nessa articulação, ou com uma redução, gerar uma não consolidação, piorando muito o prognóstico, o resultado dessa fratura. Aqui nós temos as duas formas mais comuns de gerar essa síntese, que seria a cerclagem, com parafusos e fio de cerclagem, ou fios de Kirchner de cerclagem, ou placas. Isso aí fica a cargo da experiência de cada um. Outra forma de tratamento também são as artroplastias parciais, né? Que não é um método muito comum, nós usamos mais em fraturas muito complexas, em paciente com uma idade mais avançada e baixa demanda. A artroplastia parcial é pouco usada no nosso meio, ela é mais uma substituição articular da epífise distal do húmero, preservando a superfície articular da úmero proximal. Tem a desvantagem de uma interface entre metal-osso, que é e a cartilagem do olecrano, né, e é uma prótese não constricta, né, e tem mais chance, então, de evoluir com luxações. As próteses parciais, totais também são utilizadas em pacientes mais idosos, com fraturas mais complexas. A sua vantagem em relação à artroplastia parcial é que ela é semiconstricta, tem menos chance de luxação, e não tem aquela interface de contato entre o metal e a cartilagem do olecrano, que pode gerar dor em pacientes com um pouquinho mais demanda.
A reabilitação, a mobilidade precoce em qualquer método de tratamento, desde o conservador à artroplastia, ele é indicado. Ele vai com exercícios, ganho de ADM precoce, fisioterapia, CPM pode ser usada. O segundo passo, o fortalecimento, principalmente da musculatura flexora e extensora do cotovelo, para que você ganhe arco de movimento, e força também, para melhorar a funcionalidade ao máximo desse cotovelo acometido. A principal complicação no tratamento dessas fraturas é a rigidez, e aqui é importante vocês aprenderem que o arco funcional, na flexo-extensão é de 30, então você pode perder até 30 graus de extensão no seu cotovelo, e pode ter um bom arco funcional. E a flexão, em torno de 130 graus de flexão, vai permitir que você faça todas as atividades cotidianas. É claro que isso, para um atleta, alguém que tem um alto desempenho superior, não é satisfatório. É uma fratura, mas para as atividades cotidianas é o normal. E a pronossupinação, para que você tenha um arco funcional satisfatório e consiga fazer toda a sua mobilidade nas atividades cotidianas, 50 graus de pronação, 50 graus de supinação. As principais complicações de tratamento cirúrgico de infecção, tanto na artroplastia quanto na osteossíntese, o principal patógeno é o Staphylococcus aureus. A perda de osteossíntese também é uma complicação grave, né? Está geralmente relacionada com infecção, ou uma osteossíntese insuficiente, placas mal colocadas, pequeno tamanho, parafusos mal introduzidos, fazendo com que ocorra soltura, e geralmente são associadas com resultados catastróficos. A soltura da artroplastia está associada geralmente com alta demanda, é uma prótese que não aguenta, não tem uma vida útil adequada se o paciente fizer muito movimento repetitivo ou carga excessiva sobre o membro operado, e traumas também causando fraturas periartroplastias. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para dizer sobre as fraturas supra-intercondilianas. As epicondilites nós dividimos em dois grupos, né, as epicondilites laterais e mediais. Então, a mais comum é a epicondilite lateral, conhecida como tennis elbow, né? Ela acomete um grande número de praticantes do tênis, né? Ela está associada a um golpe específico, é o backhand, mais ainda quem realiza esse golpe com uma mão só, causa uma sobrecarga no aparelho extensor do cotovelo, e não só nos praticantes de tênis, apesar do epônimo tênis elbow, ela está associada em 1 a 3% dos adultos. Ela tem essa associação com atividades profissionais, principalmente vigorosas, que seriam atividades com peso e repetições. Então, esse tipo de profissional, que é o mais comum que você vai ver no seu consultório, tem 1 a 3% na idade adulta de pacientes com acometimento de epicondilite. Aqui nós vemos que a incidência nos jogadores de tênis é aquela, 10 a 50, para a gente chegar a 35. É a mais comum nos tenistas profissionais, a sobrecarga dos extensores, o movimento repetitivo, principalmente em treinamento, não dá capacidade, gera incapacidade de recuperação das lesões nesse aparelho extensor, associado ao backhand, e você vê, em algum período da carreira de um atleta profissional, 50% deles vão ter essa queixa. O quadro clínico é clássico, né, uma dor lateral no cotovelo. O quadro com dor mais aguda é comum nos pacientes jovens, e a dor geralmente tem uma história mais crônica nos pacientes idosos. A dor lateral do cotovelo geralmente irradia ao antebraço, pode ser crônico ou aguda, como nós vimos, e ela gera uma fraqueza na força de preensão na mão. Por quê? Qualquer movimento de preensão que você faça com a mão, segurar a raquete no tênis, segurar uma xícara, um copo, uma maçaneta, ele necessita de algum grau de movimento da musculatura extensora, causando uma dor irradiada e referida na região do epicôndilo lateral. Então, isso é muito comum. O paciente chega no consultório e tem essa história de dor crônica que, com a preensão da mão, piora bastante. O tendão mais acometido é o extensor radial curto, né? Ela não é uma tendinite, é importante ter isso em cabeça, é uma tendinopatia degenerativa. Você tem aqueles microtraumas acumulativos, ou por movimentos vigorosos e repetidos no trabalho, ou no golpe de backhand, que você tem uma sobrecarga do aparelho extensor. Você não tem um processo inflamatório, os microtraumas geram uma hiperplasia vascular, e aí os fibroblastos vêm para ajudar nesse processo de recuperação e preencher esse tecido que ficou lesionado sem tempo, período hábil para recuperação. Então,
Aqui, mais uma vez, nós vemos que o extensor radial curto do carpo é acometido em todos os casos, em cerca de 1/3 o extensor comum dos dedos. Aqui nós temos algumas lâminas mostrando os estágios, né? O tecido normal à esquerda, a hiperplasia angiofibroblástica que ocorre, nada mais é do que um aumento do tecido vascular e tecido fibroblástico na região. E no lado da esquerda, o quadro já mais crônico, com uma hipervascularização e com alteração nas fibras de colágeno, diminuindo resistência e elasticidade nessas fibras. A biomecânica, como nós vimos, são contrações excêntricas dos extensores e esses microtraumas de repetição. Aqui vocês veem, no golpe de backhand, ele tem que manter o punho estendido, rígido, e uma bola se choca a raquete com uma grande força, fazendo com que ele tenha, sob medida, uma tensão grande na musculatura extensora do cotovelo. O diagnóstico, geralmente, ele inicia com história e exame físico, dor relacionada às atividades específicas, com movimento repetitivo, apreensão da mão, e o golpe de backhand no tenista, uma dor característica, a palpação do epicôndilo lateral, e aí você tem aqueles famosos testes, né, dor a resistência de extensão do punho e do terceiro dedo, e dor a supinação resistida. Então, o paciente está com o membro em pronação, você faz uma resistência à supinação, e o paciente apresenta uma dor na região do epicôndilo lateral. Os principais diagnósticos diferenciais, que não são poucos, são de relativamente difícil diagnóstico, seria a plica sinovial, um processo inflamatório na região lateral do braço, simulando a dor da epicondilite, uma osteocondrite dissecante do capítulo, né, que causa aquela dor lateral, e que um exame de imagem, uma ressonância te mostra alteração na superfície articular do capítulo, artrose radiocapital, que seria similar ao quadro doloroso à osteocondrite, dor lateral também, síndrome do túnel radial, que seria no túnel radial, que na porção dorso lateral do cotovelo para o antebraço, alguma compressão no ramo sensitivo causa dor na região e confunde com a epicondilite. Radiculopatias cervicais dos nervos que inervam a parte sensitiva dessa região, causando dor também e fazendo uma dor, um diagnóstico diferencial da epicondilite lateral. E a instabilidade póstero-lateral da cabeça do rádio, com que ela subluxa em movimentos rotatórios, causando dor na região e também gerando um diagnóstico diferencial para as epicondilites laterais. Os exames de imagem, geralmente o raio-x é normal, o que ele pode demonstrar na região são calcificações na região dos extensores, que não é tão comum assim. Em 10 a 20% dos casos, o raio-x também pode mostrar exostoses, né, na região do epicôndilo lateral, que pode ocorrer por tração excessiva na região de inserção ali da musculatura extensora, em cerca de 10 a 20% dos casos. E a ressonância nuclear magnética, que é o melhor exame para diagnosticar epicondilite lateral, mas ele também ajuda a diagnosticar algum daqueles diagnósticos diferenciais, lesões ligamentares, osteocondrite, lesão, artrose, alguns diagnósticos que ocorrem diferencial na região lateral do cotovelo, ela também é capaz de diagnosticar, ao contrário do raio-x simples e da própria ultrassonografia. Aqui nós temos de novo a ressonância nuclear magnética, que ela vai mostrar um aumento de densidade na região lateral, aqui, na origem dos extensores no epicôndilo, e aqui um corte só demonstrando que é essa região em que ocorre o processo de tendinose. O tratamento é eminentemente conservador nessa patologia, né? Então, a epicondilite lateral responde, na grande maioria dos casos, com tratamento conservador, que vai, fisioterapia, medicações anti-inflamatórias, não hormonais e hormonais, a utilização daquela órtese de cotovelo, a mudança nos tenistas do golpe de backhand com uma mão para duas, alteração no cordoamento, que pode estar muito rígido, diminuição do que eles chamam de gripe, e todos esses fatores associados obter melhora em 95% a 90% dos casos. A cirurgia, ela é a última hipótese. E antes de tentar o tratamento cirúrgico, você está autorizado na epicondilite a tentar a infiltração. Ela pode ser feita com corticoides, PRP já foi utilizado, e até ácido hialurônico, que em vários trabalhos demonstram graus de melhora com todos esses tipos de infiltrações. Realizado o tratamento conservador,
Então, o que você pode também associar? Além da fisioterapia, ondas de choque também, em casos mais crônicos, pode ser usado para que aquele tecido rígido ocorra uma melhora nesse processo de tendinose, cause algum sangramento e uma fibrose, melhore a resistência à elasticidade, e a acupuntura também, fisioterapia para melhorar a dor. O tratamento cirúrgicos, após no mínimo 6 meses de tratamento conservador, e aquilo, realizar ressonância e outros exames para descartar as patologias do diagnóstico diferencial. O tratamento, você pode realizar artroscopia diagnóstica ou não, depende da sua habilidade e disponibilidade. Quando você observa a lesão capsular, isso é, já ocorreu um processo degenerativo com ruptura da cápsula lateral, você pode utilizar o shaver e fazer esse desbridamento do tecido dos extensores com o shaver, intraarticular para extraarticular, através da artroscopia, e não há necessidade de você fazer uma via lateral e lesar mais tecidos. Na ausência de lesão capsular, você pode retirar o artroscópio e fazer a cirurgia de Nirsch, que nada mais é do que uma pequena via lateral, em que você faz o desbridamento do tecido e a cruentização da região do epicôndilo lateral, para permitir que ocorra sangramento, a formação de uma cicatriz fibrótica que substitua aquele tecido da tendinose e melhore a dor e a funcionalidade do cotovelo acometido. Agora nós vamos falar um pouco sobre epicondilite medial. Então, a epicondilite medial, ou o cotovelo do golfista, ela tem uma prevalência um pouco menor do que da epicondilite lateral, em torno de 1%, a epicondilite lateral de 1 a 3%. Então, ela equivale a 10 a 20% das epicondilites, até pelo golfe ser um esporte menos praticado do que o tênis. Ele, em 90% dos casos, estatística não tem relação com o esporte, é geralmente associada com trabalho manual, trabalho com movimento repetitivo, muita força em flexão do punho. Então, a epicondilite medial é mais rara e não tem muita associação na prática clínica com a atividade esportiva, que seria o golfe. Acomete o aparelho flexo-pronador, né, que é constituído pelo pronador redondo, palmar longo, flexor radial do carpo, flexor superficial dos dedos e flexor ulnar do carpo. Ao contrário da epicondilite lateral, que tem o extensor curto como a principal sede, ela pode acometer e acomete geralmente todo o aparelho flexo-pronador, basicamente excetuando o palmar longo. A biomecânica também é uma sobrecarga, movimento, sobrecarga no cotovelo. No caso da epicondilite medial, sobrecarga com o cotovelo em valgo, com flexão do punho e o antebraço pronado. Então, é um gesto muito parecido com o gesto esportivo da tacada do golfista, né? Então, você tem um cotovelo com estresse em valgo, o punho em semiflexão e uma pronação do antebraço. A forma com que ele segura o taco e bate na bola com muita força. Aqui a epicondilite medial, aquela fisiopatologia lá parecida com a da epicondilite lateral, basicamente a mesma, né? Cargas concêntricas ou excêntricas repetidas no cotovelo, microrruptura repetidas, né, por um longo período, é uma doença de lesão crônica, né? As alterações angiofibroblasticas, aquilo, aumento de vascularização pela lesão no colágeno, tecido fibroblástico entra e substitui o colágeno, né? Fazendo o quê? Uma diminuição da resistência desse colágeno. O colágeno original não é reposto, ocorre sim a formação desse tecido angiofibroblástico, a formação do tecido cicatricial, né? Esse tecido cicatricial não tem a característica de resistência à elasticidade similar ao colágeno, causa o espessamento do tendão e dor crônica na região, nos movimentos de sobrecarga nela, né? Quadro clínico da epicondilite medial, dor medial, que piora a flexão e pronação do punho, perda de força na pronação pela dor, né, você não tem uma atrofia muscular, perda de força na flexão do punho pela dor e da apreensão da mão também. Até nesse caso da epicondilite lateral, a apreensão da mão, ela utiliza mais ainda a musculatura flexora do que a extensora, que é comum na epicondilite lateral. Os principais diagnósticos diferenciais são a neurite do nervo ulnar, o túnel do nervo ulnar, como a gente vê aqui, passa próximo ao epicôndilo medial, então uma irritação desse nervo causa dor na região, que pode similar à epicondilite medial. Lesões ligamentares na parte dos ligamentos colaterais mediais, que podem
gerar instabilidade, principalmente no estresse em valgo, causando dor na região. Tendinopatias, né, a gente sabe que ela é uma tendinose, não é uma tendinite, você pode também ter uma tendinite na região. Artrose no compartimento medial do cotovelo, causando dor nas atividades em que ocorre uma necessidade, uma sobrecarga do cotovelo, também simulando a epicondilite medial, e traumas causando lesões condrais que podem ter uma dor que simila a dor da epicondilite medial. O exame físico, você pode ter processo inflamatório, edema e eritema, dor à palpação da região, que seria o terço proximal do antebraço, e dor à flexão do punho e pronação contra a resistência. Então, o examinador coloca o punho do paciente em extensão e supinação e pede para que ele faça flexão e pronação contra a resistência, gerando dor na porção medial do cotovelo. O diagnóstico, geralmente, o raio-x é normal, assim como na epicondilite lateral, pode demonstrar calcificações por tendinose crônica ou pode demonstrar avulsões tendíneas quando ocorre um trauma nessa região. O ultrassom apresenta uma área hipoecóica na região do epicôndilo medial, não ajuda nos diagnósticos diferenciais e é examinador dependente, apesar de ter um custo bem menor. E a ressonância magnética, que você observa aqui um aumento de intensidade de sinal na região, pela proliferação daquele tecido angiofibroblástico, e ajuda nos diagnósticos diferenciais, lesões ligamentares, lesões condrais, e podem vir a ser diagnosticados na ressonância nuclear magnética também. O tratamento da epicondilite medial é também, assim como a lateral, eminentemente não cirúrgico, reabilitação, a utilização dessas órteses que são muito boas, elas causam essa compressão aí na porção medial ou lateral, dependendo da epicondilite que você estiver tratando no antebraço proximal, diminuindo a tensão nessa região a dor, e as infiltrações, como na epicondilite lateral, também podem ser utilizadas como método de tratamento na falha da fisioterapia nesses pacientes. O tratamento cirúrgico ele é muito restrito nesse grupo de pacientes, aí a gente vê em torno de 2,8% a 3% falham após o tentativa de tratamento conservador. Vocês vão ver pouco na prática clínica se operar epicondilite, principalmente a medial. E as duas técnicas mais utilizadas são a liberação dos flexores no epicôndilo medial e desbridamento do epicôndilo medial para fazer aquela curatização, sangramento, formação da cicatriz fibrótica. E tem uma outra técnica cirúrgica que é mais rara, que é a elevação facial e ressecção desses tendões no epicôndilo medial. Ao contrário da epicondilite lateral, a epicondilite medial não se utiliza tática de cirurgia por artroscopia, já que o epicôndilo medial é próximo do túnel do nervo ulnar e a utilização de shavers, radiofrequências, esses instrumentos poderiam gerar uma lesão do nervo ulnar, é um risco grave. Então, na epicondilite medial, ao contrário da epicondilite lateral, não é difundido o tratamento cirúrgico por artroscopia. Queria agradecer e encerrou.